Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero abençoar a sua vida nesse dia, que a bênção e o favor de Deus esteja sobre você, que o Senhor conduza os seus passos, as suas decisões e tudo quanto você fizer nesse dia seja bem-sucedido e seja próspero. Que hoje seja o dia que o Senhor venha responder às suas orações. Nós cremos e esperamos as respostas de Deus para as nossas orações, porque de fato este é o tema central do nosso canal. Por isso que quando nós oramos a palavra, nós buscamos aproximar cada vez mais a nossa oração daquilo que Deus tem como promessas, valores e princípios estabelecidos em sua palavra. E certamente, quando nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, tudo quanto nós pedirmos em nome do Senhor, Ele responderá e nos abençoará. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, para que nós tenhamos nosso momento de oração. Também quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus, um texto maravilhoso que Deus nos dirigiu hoje para compartilhar, meditar sobre ele e estabelecer como princípio da nossa vida. A palavra está aqui no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Provérbios 11, 24. Deus tem algo muito especial para mim e para você nessa palavra de hoje. Então, vamos ao texto que diz a palavra de Deus. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Deus quer abençoar a sua vida e Deus está nos ensinando hoje um princípio maravilhoso, que é o princípio de dar, o princípio de sermos generosos. Ninguém, absolutamente ninguém, supera a Deus no dar. Deus é imbatível no que diz respeito a dar, a ofertar, a entregar. Ele entregou tanto, entregou tudo, entregou até a si mesmo naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Deus não poupou o melhor que ele tinha, o seu próprio Filho, Jesus, para que nós pudéssemos receber a manifestação da graça dele sobre a nossa vida. E isso é extraordinário. E Deus nos ensina com isso um princípio da generosidade. Isso é um dos maiores princípios da palavra de Deus. E Deus quer que você tenha uma vida próspera. Deus quer que você tenha muitas coisas para suprir as suas necessidades, as necessidades daqueles que passarem à sua porta, aqueles que vierem até você. E o princípio da generosidade, ele vai abrir uma porta sobre a sua vida, a porta do favor de Deus. Deus, ele tem bênçãos para nós de forma graciosa. O principal de Deus vem para nós de forma graciosa, sem que nós precisássemos de fazer nada. Ele já fez tudo por nós e nós nos apropriamos pela fé. Mas ainda assim, Deus nos dá o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. Deus nos dá o privilégio porque Ele estabeleceu princípios. E quando nós caminhamos nos princípios de Deus, nós vamos desfrutar dos benefícios de andar nesses princípios. São recompensas que Deus tem para que nós façamos as suas obras, façamos aquilo que Ele deixou como obra santa para ser feito. Deus, Ele poderia fazer tudo. Sim, Ele é poderoso para fazer, mas Ele nos deu esse privilégio. E quando nós somos generosos, nós prosperamos. E aí Deus estabelece um ciclo de bênção na nossa vida. Entenda algo. Por que Deus quer abençoar aquele que é generoso? Olha o que o texto diz. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Por quê que o generoso sempre vai ter mais? Porque quando você anda em generosidade, você se torna um canal da bênção de Deus. Deus olha para você e fala assim: eu posso derramar muitas bênçãos sobre essa pessoa
porque certamente ela não vai reter a bênção somente com ela. Ela vai distribuir isso com as pessoas ao seu redor, ela vai contribuir com a obra de Deus, ela vai contribuir com o reino de Deus. Então Deus olha para você e fala assim: olha, essa pessoa tem um coração generoso, ela entendeu os meus princípios, então eu posso confiar nas mãos dela ainda mais. E é isso que Deus tem para nós. Muitas vezes nós podemos olhar pessoas que muitas vezes nem têm muito o temor de Deus, nem conhecem muito a palavra de Deus, mas são pessoas que entenderam esse princípio da generosidade e sabem partilhar aquilo que têm. E essas pessoas prosperam. Há uma prosperidade que ela não é possível que ela seja negada àquele que é generoso. Porque nós entendemos que quando Deus estabelece os seus princípios, ele não os revoga. Deus, ele não vai contra os princípios que ele estabeleceu. Então, se alguém obedece os princípios, os valores do reino de Deus, ele vai colher os benefícios desses valores e desses princípios. Assim como aquele que quebra e desobedece os princípios e os valores do reino de Deus. Essas pessoas também vão receber aquilo que lhe convém diante das obras que elas praticam. E Deus está dando para nós algo tão especial hoje, porque toda bênção que você tem vem de Deus. A palavra diz que ninguém pode receber qualquer coisa se do céu não for dado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem de Deus. Então, aquilo que você exerce generosidade é porque Deus já te deu, Deus já te entregou. Você pode dizer, mas é resultado do meu trabalho. Sim, claro, com certeza é. Assim como a prosperidade é resultado da sua generosidade. Mas Deus te deu tudo antes. Quando você chegou, já estava tudo pronto. Deus foi só te dando o caminho e te ensinando como chegar a esses lugares. Tudo na vida tem trabalho. Tudo que nós fazemos tem um trabalho para ser feito. Mas quantas pessoas trabalham tanto quanto você e elas não têm? Elas não conseguem guardar, elas não conseguem prosperar, porque falta vivenciar um dos princípios. Eu não quero dizer que esse é o único princípio, mas este é um princípio que Deus estabeleceu para que tudo pudesse acontecer nessa terra. A generosidade, ela volta para você na mesma medida como você é generoso. Então, não tenha medo de ser generoso e abençoar as pessoas ao seu redor. Abençoar mesmo com dinheiro, com os seus bens, sabe? Você dar presente para as pessoas. Talvez você faz parte de uma comunidade religiosa e ali você pode contribuir com as suas ofertas, você pode contribuir com o seu dinheiro. É isso mesmo. E é um princípio de Deus. E quando você tem um coração generoso, você vai prosperar. Quando você encontra pessoas que precisam ser acolhidas, que precisam de um socorro, faça com generosidade. Mas entende um princípio. Existe algo muito importante nisso, que nós devemos esperar das mãos de Deus e não das mãos da pessoa com as quais nós usamos de generosidade. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. Nós devemos agir com generosidade para com Deus. Jesus, numa certa passagem, ele diz assim, que qualquer um que der um copo d'água que seja, qualquer um dos pequeninos dele, jamais ficará sem o seu galardão. Ou seja, todas as vezes que você fizer algo de generosidade para alguém, para uma igreja, para uma instituição religiosa, para uma instituição de caridade, para alguém que precisa, entenda uma coisa, não é aquele lugar, não é aquela pessoa que vai te retribuir com generosidade ou gratidão. Esquece isso. Faça, crendo que Deus está vendo a sua obra de generosidade. É Deus quem te recompensa, é Deus em quem prospera, é Deus em que traz sobre a sua vida o cada vez mais. Nós não lemos aqui, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Esse cada vez mais vem das mãos de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós damos de verdade, com um coração generoso, nós não estamos esperando que aquela pessoa, aquela instituição, aquela igreja, ela nos retribua.
Não funciona desse jeito. Porque se você ficar com os olhos em quem você abençoou, você vai se decepcionar, você vai se frustrar e de repente você nem mais vai querer ser generoso, porque você vai estar achando que aquela pessoa, aquele lugar ali é que tem que devolver para você. Faça sem expectativa no ser humano. Faça sem expectativa nas instituições, mas faça como um ato que você está fazendo para Deus. Aquelas pessoas, aquelas instituições, elas estão apenas no meio do caminho. Entenda, o ato de generosidade é um ato entre você e Deus. Quem está no meio do caminho está sendo abençoado pela sua vida, mas este lugar, essa pessoa, eles não são a fonte da bênção para a sua vida. Entenda uma coisa, sabe? É Deus é quem dá, é Deus é quem restitui, é Deus é quem provê, é Deus é quem sustenta, é Deus é quem prospera. Tudo vem das mãos de Deus. Quando nós esperamos das pessoas, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos. Por quê? Porque ali Deus te deu a oportunidade de dar e não de receber. Você vai receber das mãos de Deus. E muitas vezes Deus vai usar situações mais improváveis para mostrar generosidade e prosperidade para você. Deus vai te mostrar caminhos, muitas vezes, que você nem esperava que daquele lugar viesse tantas coisas. E Deus faz para que você entenda que é Ele quem está fazendo. Então, não se preocupe, seja generoso, mas faça isso com os olhos no Senhor, na promessa de Deus, na palavra dEle. Porque se Ele promete, é Ele quem vai cumprir. Muitas pessoas ficam decepcionadas, frustradas, quando exercem generosidade para com um ou para com outro, e aquela pessoa sequer agradece, e muitas vezes até trai, muitas vezes, sabe, vira as costas. Não se preocupe com isso. Faça para o Senhor. E o Senhor é que vai se encarregar de recompensar você. Deus vai te recompensar. Não precisa se preocupar. Você não está fazendo uma troca com Deus. Sabe por quê? Porque Ele já falou que vai fazer. Antes que você tivesse, Ele já te deu. Antes que você pensasse em fazer, foi Ele que colocou no seu coração o desejo de fazer. Apenas não coloque a sua expectativa no homem. O homem é falho. Nós, sabe, muitas vezes vamos falhar, vamos errar. E às vezes nem é o propósito de Deus que aquela pessoa te devolva alguma coisa. Sabe, o propósito de Deus é que você tenha um relacionamento com Deus. As pessoas, elas vão estar na nossa vida, talvez por um tempo, talvez para a vida inteira, não importa. Importa que você faz e é generoso para o Senhor, mesmo que haja pessoas no meio desse caminho. A palavra é clara, o generoso, sabe, prospera. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A avareza, reter mais do que é justo, vai trazer miséria. Mas, versículo 25, a pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. Viva os princípios de Deus e colha das mãos de Deus aquilo que Ele prometeu. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor possa, nesse dia, abençoar de forma generosa e abundante a vida de cada pessoa que está recebendo esta mensagem. E gere em cada coração a generosidade que vem do Senhor. Ensina-nos, Pai, a ser generoso. Gere, Pai, confiança no coração de cada um aqui, Pai, que está recebendo essa mensagem, um coração generoso, que oferta, que doa, que entrega, confiando no Senhor. Pai querido, que o Senhor venha curar o coração de cada pessoa que um dia foi generosa e se decepcionou com o homem, porque entendeu errado a mensagem, esperando que o homem, que as instituições lhe fossem gratas, Pai, e devolvesse, e acabou se decepcionando. Que hoje o Senhor possa curar o coração dessa pessoa e fazê-la ser generosa novamente, e que ela aprenda a receber e esperar do Senhor a devolutiva de todo ato de generosidade. Pai querido, que o Senhor tire, Pai, do coração de cada uma das pessoas aqui o espírito da avareza, da ponduragem, Pai, para que elas possam entender que a generosidade e a liberalidade geram bênçãos e prosperidades. Pai querido, também te peço neste momento que
que o Senhor possa trazer sobre a vida desse que está passando por um momento de escassez, provisão abundante, e que ele aprenda com o Senhor a ser generoso para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Existe alguém que precisa ouvir essa mensagem e você é o canal de Deus para isso. Até amanhã, se Deus quiser.